Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Essa videoaula vai para a turma 1001, do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem e se cuidando. Bom, galera, quero falar com vocês do capítulo 24 da apostila, tema Ecologia das Grandes Cidades, né? Lembrando que desde o capítulo 19, ele vem aí o conteúdo de cada capítulo, né? A partir do 19, ele um vai puxando o outro, o assunto está interligado com o outro, tá? E esse tema, a Ecologia das Grandes Cidades, está ligado ao capítulo 23 da apostila de vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aí. As sociedades humanas, elas sempre estiveram ligadas à apropriação da natureza, né? A princípio, de maneira mais moderada, somente com o objetivo de obter recursos para a sua sobrevivência. Porém, à medida que as tecnologias foram evoluindo, né? O domínio do ser humano sobre os espaços naturais foi sendo intensificado, enquanto os espaços que presenciavam as mais fortes transformações, né, conforme as populações foram saindo da área rural para os grandes centros urbanos, né, o uso da tecnologia sendo usada cada vez mais e as transformações no espaço geográfico elas foram ocorrendo, né, porque as transformações acontecem constantemente. Com isso, as grandes transformações nos grandes centros urbanos, né? As cidades, ela tende o quê? Tende a crescer. E as cidades, elas utilizaram, né? Acabaram utilizando os recursos naturais de forma exaustivas. Em muitas das vezes, colocando esses recursos naturais em estado de extinção, demonstrado aí ao longo do tempo que a extinção de alguns deles poderia ocorrer, né? E isso pode também continuar acontecendo mediante a toda esta transformação que ocorre no dia a dia. A realidade cada vez mais próxima e ainda colocar, né, a sobrevivência das populações futuras em risco, porque se não cuidarmos hoje, né, as populações futuras, ela fica em situação de risco. Muitos recursos naturais, se continuar sendo utilizado de forma exaustiva, as populações futuras não terão acesso a esses recursos. Os números da população urbana, ela continuarão crescendo, sobretudo nos países mais pobres, sobrecarregado aí nas bases naturais. Embora os problemas socioambientais urbanos sejam cada vez mais intensificados, né, como o uso do solo, a contaminação aí do ar, da água, vai desencadeando uma série de fatores em relação a este crescimento das grandes cidades, né? As regiões acabam se tornando aí, de uma maneira econômica, né, mais frágil que eles se apresentam, de forma mais nociva. Alguns dos principais problemas ambientais, né, que ocorrem dentro dos principais centros urbanos são o solo, né, a ilha de calor, as chuvas ácidas, inversão térmica. E também não posso deixar de falar com relação às alterações do ciclo hidrológico dentro das grandes cidades. O que essas alterações causam? As enchentes, a questão do lixo, a questão do saneamento básico, né? Que a gente sabe que na grande maioria das cidades, no mundo todo, essa questão do lixo e a questão do saneamento básico ainda é uma questão séria, muito séria, que tem que ser resolvida, né? E isso tudo causado aí por esse avanço de cidades, populações que saíram aí das áreas rurais, sentido aos grandes centros urbanos.
Então, conforme as cidades elas vão crescendo cada vez mais, vem aí, né, uma série de fatores negativos também. Na apostila de vocês tem várias fotos, várias situações mostrando, né, além desses exemplos que eu estou falando aqui para vocês, né, da ilha de calor, chuvas ácidas, a inversão térmica, as alterações do ciclo hidrológico dos grandes centros urbanos, e mostra no material de vocês cada um deles e especificado a característica de cada um, tá? Então eu peço a vocês que deem uma olhada em cada um desses temas que eu passei para vocês aqui: ilha de calor, chuvas ácidas, inversão térmica, tá? Com relação à questão do lixo, do saneamento básico, porque são questões que a gente já sabe que existe, a gente sabe, né? Quem mora aí, principalmente nos grandes centros urbanos, a gente percebe isso no nosso dia a dia, mas eu peço a vocês que deem uma olhada aí com atenção em cada item desse dentro do conteúdo, tá bom? Então esse foi o capítulo do 24 da apostila. Tendo dúvida, entre em contato, tá? Para maiores esclarecimentos aí. Enfim, estou à disposição de vocês e não deixe de fazer contato, tá, gente? Lembrando que mais à frente nós vamos falar aí das questões do Enem que tem na apostila, tá? Mas aí a gente vai ter um tempinho para isso ainda, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até breve se Deus quiser.